de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News, informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para você que já está ao vivo com a gente. Está começando agora o BMC Pre-Market. Comigo, Gabriel Monteiro, não sou a Débora Oliveira. Estarei com vocês nas próximas semanas, já que Débora está curtindo as suas merecidas férias. Então, a partir de agora, daqui também a alguns minutinhos, nós traremos as principais notícias do dia e repercutiremos com os nossos comentaristas de hoje, Marco Prado, Alex André e Eduardo Garuffi. Hoje, segunda-feira, dia 7 de agosto, e vamos às notícias que devem movimentar o mercado ao longo desse dia. Muita coisa interessante para rolar nesta semana. Pode parecer que a segunda-feira começou meio morna, nós temos pouca coisa aqui no radar, pelo menos até este comecinho de dia, mas a semana será muito movimentada. Na semana passada tivemos decisão de política monetária no Brasil, tivemos o relatório do payroll que movimentaram bastante o mercado, deram bastante instabilidade, trouxeram muito movimento para a nossa Bolsa de Valores, que chegou a encostar em máximas, mínimas, fechar em patamares de abertura. Então muita movimentação na semana passada e nesta semana nós temos dados igualmente importantes, não tão grandiosos como a primeira queda dos juros no Brasil em um ciclo de 3 anos. No entanto, sim, muita coisa para acontecer. Nesta manhã nós temos, inclusive, como eu mencionava, a repercussão do que foi divulgado pelo payroll na semana passada. Para os mercados asiáticos, nós tivemos aí um dia majoritariamente negativo.
O dia de hoje está um pouco misto, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. No entanto, Europa e Ásia estão no negativo em patamares de perda no dia de hoje. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, se nós esticarmos os principais índices do dia e trouxermos, claro, o fechamento dessas bolsas na Ásia, nós podemos ver que apenas Nikkei 225 está em patamar positivo, fechou as suas negociações no positivo e o restante dos índices, pelo menos olhando aí para a China continental, olhando para a Coreia, todos perderam valor. Xangai, 0,59% de queda, fechou as negociações nesta madrugada. SZSE Component, também referente ao mercado continental chinês, também em queda, 0,83%. Hang Seng, 0,12% de queda. Taiwan com 0,90%, aí sim em alta, 0,9% de alta. Kospi na Coreia, 0,85% de queda. E Nikkei 225 em alta, 0,29%. Como eu mencionava, elas fecharam majoritariamente em queda neste começo de semana, após dados mistos apresentados pelo payroll na última sexta-feira. O mercado norte-americano encerrou as negociações em queda na sexta-feira pelo quarto dia consecutivo. Embora o payroll tenha apresentado criação de vagas abaixo do esperado pelo consenso do mercado, os salários e a taxa de desemprego continuaram sob pressão e superaram as expectativas. A taxa de desemprego, esperada para manter a estabilidade em 3,6%, caiu novamente para 3,5%. Há temores nos investidores de que esses dois fatores combinados gerem mais pressão sobre a inflação. Na sexta-feira, os rendimentos dos títulos do Tesouro voltaram a se apreciar após consecutivas quedas. Como eu mencionava também, o salário médio por hora nos Estados Unidos teve alta de 0,42% em relação a junho. A variação ficou acima da projeção do mercado, que era de 0,30%. Um dos integrantes do Federal Reserve, neste contexto, disse em uma entrevista a um programa de TV que o aumento salarial não é um indicador ideal para medir a inflação. Segundo o Fedboy, salários são indicadores principais de inflação. Os preços se movem primeiro, depois os salários, abre aspas. Quando vemos o que acontece com os salários hoje, é uma espécie de reflexo, as coisas que já ocorreram no passado. Fecha aspas. Em julho, o salário médio por hora nos Estados Unidos teve alta de 0,42% em relação a junho. A variação ficou, como eu mencionava, acima das projeções do mercado de 0,30%. Então nós temos um mercado que olha para um payroll que veio abaixo das estimativas pelo segundo mês consecutivo, decepcionando as expectativas do mercado. É engraçado dizer que os relatórios de emprego decepcionaram o mercado, e isso pode ter sido tomado como uma notícia positiva. Nós vimos a Europa reagir de forma bem positiva na última sexta-feira, permaneceu quase toda a manhã em queda e na hora da divulgação do payroll conseguiu inverter estes sinais. No entanto, olhando com mais calma para esses relatórios, nós podemos ver que sim, as vagas vieram abaixo das estimativas, no entanto, os salários e a taxa de desemprego ainda estão superando as expectativas do mercado, as estimativas feitas pelos analistas, o que pode indicar possivelmente uma pressão inflacionária. Nós temos o CPI no final desta semana, na quinta-feira mais especificamente, o PPI na sexta-feira, e aí sim nós podemos ter um pouco mais de segurança ao analisar os dados de inflação nos Estados Unidos. Até lá, muito será discutido sobre se os salários são inflacionários ou não, se o mercado de trabalho ainda apresenta uma ameaça à política monetária do Federal Reserve, mas claro, até o final desta semana, entre quinta e sexta-feira, nós teremos de aguardar os dados oficiais de inflação para os Estados Unidos. Na Europa, nós tivemos durante esta madrugada publicada a produção industrial alemã, que surpreendeu negativamente o mercado. O indicador apontou uma queda de 1,5% em junho frente ao mês anterior e 1,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A queda foi puxada principalmente pelo segmento de automóveis, que recuou 3,5% após uma alta de 5,8% na divulgação anterior. O setor de construção também caiu bem, com o desempenho negativo de 2,8%. Então, mais uma notícia referente, claro, ao mercado alemão, que gera certa preocupação. Muitos dos economistas olham para a Europa e ficam com dúvida frente, claro, à política monetária que está sendo adotada, a efetividade ou não dessa política que está sendo aplicada pelo Banco Central Europeu e principalmente olhando para a economia alemã, que é a maior da região. Algumas dúvidas sobre o crescimento, possível recessão e, claro, a produção industrial, que é sim preocupante. Uma queda de 1,5% é bem abaixo das estimativas que olhavam para a produção industrial
com um olhar ali de 0,5%. Então, expectativa 0,5%, queda de 1,5%, dado divulgado nesta madrugada. Eu mencionava que os índices na Europa já estão abertos, as bolsas já estão funcionando. Nós temos, como eu mencionei, um movimento majoritariamente de queda. FTSE no Reino Unido, 0,60% de queda. DAX na Alemanha, 0,57%. Em patamar também negativo, o índice Eurostoxx 0,42% e nós temos CAC 40 na França, 0,37% de queda. Para a agenda do dia de hoje, temos, claro, um pouco de calma, um pouco de cautela. Não temos grandes indicadores no radar. O principal destaque fica com a divulgação do relatório Focus, às 8h25, após um corte, claro, na taxa de juros de 50 pontos base, com apoio do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foi sim surpreendente. Poderemos ver talvez uma revisão nas expectativas de Selic terminal para 2023. Na divulgação passada, o relatório apontava uma taxa básica de 12% ao final do ano e uma inflação de 4,84%. Para o restante da semana, e saindo desta segunda-feira e entrando no restante da semana, nós temos, claro, a ata do Comitê de Política Monetária Brasileiro, que será divulgada nesta terça-feira e trará mais clareza sobre os argumentos dos membros que votaram de forma não unânime pelo corte de 50 pontos base na Selic. Os dados de inflação para o Brasil e Estados Unidos também estão no radar. Eu falei há pouco, o CPI dos Estados Unidos será divulgado nesta quinta-feira e o índice de inflação aos produtores na sexta-feira, o PPI. O PCA brasileiro será divulgado também nesta sexta-feira. Para os balanços corporativos, tivemos há pouco o resultado trimestral de BB Seguridade e o mercado aguarda apreensivo pelo balanço de Itaú, que será apresentado após o fechamento do mercado no dia de hoje. Após o mau desempenho de Bradesco na semana passada, os investidores colocam sobre dúvida os balanços dos bancos que restam a serem divulgados nesta temporada. Então, muita coisa, mesmo com uma agenda um pouco esvaziada para esta segunda-feira. Há pouco, como eu falei, nós tivemos os dados de BB Seguridade, dados recordes para um primeiro semestre, para qualquer semestre na história da companhia, e depois do fechamento do mercado, o Itaú vai divulgar, claro, o seu balanço operacional, que gera certa apreensão. Bradesco, na semana passada, foi meio catastrófico, foi uma das piores ações aí na carteira do Ibovespa, negociadas na sexta-feira, com uma perda superior a 4%. Mas vamos, claro, aguardar, estamos ansiosos, o mercado está ansioso e um pouco apreensivo com a saúde do setor bancário aqui no Brasil. Não tem nenhuma discussão sobre insolvência, como a gente olha para os Estados Unidos ou enxerga na Europa, no entanto, claro, a gente sempre quer lucros maiores, retorno sobre capital investido maior e, claro, os bancos estão tendo certa dificuldade nesses últimos trimestres para apresentar esses resultados, apontando, claro, para o crescimento. Para começar o nosso dia, eu gostaria aqui de convidar a nossa tela Alex André, Marco Prado e também Eduardo Garuffi. Muito obrigado pela participação dos três. Sempre um prazer recebê-los na nossa programação. Primeira vez que eu faço aqui o Pre-Market, então muito obrigado aqui por abrirem essas portas e me receber no programa. Agradeço imensamente. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Maravilha, eu quero já algumas projeções. Nós temos esse mercado começando um pouco misto. Na Europa nós temos queda, até um pouco repercutindo aquelas revisões dos analistas sobre o relatório do payroll. Todo mundo achou uma alegria na sexta-feira, falou, olha que maravilha, nós temos um payroll abaixo das estimativas. Quando foram olhar ali com um pouco mais de calma, viram alguns jabutis dentro do dado, algumas incertezas, talvez pressão inflacionária. Tem FedBoy dizendo que não há pressão inflacionária. Na Ásia nós também tivemos um desempenho negativo. Para o petróleo nós estamos aí em patamares bem acima do que negociávamos algumas semanas atrás. Então o mercado na semana passada se movimentou bastante. Nós tivemos muita coisa sendo discutida. Inclusive o Ibovespa indo para cima e indo para baixo, fechando em instabilidade. Por favor, Marco, eu gostaria de iniciar contigo. O que nós podemos esperar para esta semana? Quais as suas estimativas e o que está olhando com um pouco mais de calma? É do lado macroeconômico, é do lado corporativo, tem política envolvida nessa história? O que destacar para esta semana que se inicia nesta segunda-feira? Fala, Gabriel, bom dia, bem-vindo ao Pré-Market aí, sucesso para nós. Bom dia, Alex, bom dia, Garuffi, e para você que está assistindo o Pré-Market aí, como o Gabriel já deu um grande resumo aí das coisas que aconteceram na semana passada e que acontecerão essa semana. É óbvio, a gente não pode descartar, porque o que aconteceu do payroll na sexta-feira, essa
essa semana a gente tem os dados importantes também lá nos Estados Unidos de inflação. A gente tem a ata do Banco Central aqui, né, explicando o porquê que ele cortou 0,5%, até mesmo porque o voto de Minerva foi do presidente do Roberto Campos Neto. Agora, essa semana, não tem como você descartar a verdade o que aconteceu na semana passada, Gabriel. Nós tivemos ali no payroll, o Ferry Boy dizendo que o aumento de salário não justifica talvez uma possível pressão inflacionária. Desde quando eu estou no mercado financeiro, é o poder de compra que sim determina a inflação de um país. Então, quando a gente tem o americano com poder de compra maior, obviamente não tem como você descartar uma possibilidade de uma inflação. Agora, teve uma questão também da quantidade de cargos de trabalho de vagas, né, um pouco menor do que a expectativa. Então, o payroll veio muito equilibrado. Para essa semana, eu acho que o investidor deve ficar de olho ainda nos resultados dos balanços aqui, né? Depois você confirma o dia para nós aqui. E também, né, a gente não pode descartar que uma principal ação da nossa carteira do índice Bovespa é a atividade como o Ibovespa, semana passada. A gente tem amanhã a cúpula lá, falando justamente aqui no Brasil da possibilidade de exploração de petróleo. Então, os principais ativos da Bolsa Petro Maravilha. Infelizmente, é o que vai determinar aí essa questão da... tentar recuperar essa conexão daqui a pouquinho. E claro, eu queria trazer um dado importante. A gente olha para a carteira do Ibovespa, para o Ibovespa como um todo, para o nosso principal índice, a gente vê um peso maior para alguns ativos. Dentre eles a Petrobras, dentre eles a Vale e o setor bancário como um todo. A Vale muito influenciada pela cotação internacional do minério de ferro, demanda chinesa. Nós temos alguns dados aqui no radar a serem observados. Inclusive, inflação na China. Quanto mais inflação para o governo chinês, melhor, sinal de que está incentivando a sua economia, bem vista pelos analistas, pelo mercado como um todo. E se discute muito a demanda do minério de ferro. Hoje pela manhã nós tivemos cada bolsa indo para um lado. Por exemplo, nós temos os contratos futuros de minério de ferro negociados em Singapura em alta, tanto os contratos futuros quanto o minério à vista. Para a Bolsa de Dalian, no entanto, nós tivemos uma queda de 1,57%. Então, começamos o dia misto. Vamos ter de aguardar aqui como a Vale vai começar esta semana com muita coisa no radar, ata do Copom, mas, claro, não faz muito preço para a companhia, já que parte da sua produção, grande parte, a maioria do que vem de receita para a empresa vem do mercado chinês. Então, sempre atentos nesta semana aos dados de inflação chinesa e também, claro, a essa cotação do minério de ferro, tanto à vista quanto no mercado futuro. Eu gostaria de chamar o Eduardo por aqui. Eduardo, eu tenho algumas dúvidas. O Ibovespa fez alguns movimentos estranhos na semana passada, o que deixou aí os investidores um pouco ressabiados e não muito seguros de como que o índice pode apresentar um movimento nesta semana. O que a gente pode tirar de informações olhando para o Ibovespa, já que está tudo fora aqui de negociação, já que a gente está um pouco mais calmo, fora do mercado, o mercado ainda não abriu. Os movimentos da semana passada, eles nos dão algumas informações relevantes para nos posicionarmos ou montarmos alguma operação, ou realmente o Ibovespa está sem um caminho traçado? Eu gostaria da sua opinião, por favor. Bom, Gabriel, olha só, a gente tem uma notícia não tão boa para o Ibovespa desde quinta. Até quinta-feira, uma coisa que eu vinha comentando muito com a turma era a possibilidade de a gente ter um Ibovespa retomando altas, continuando o movimento que ele vinha fazendo desde então. O que acontece agora é justamente um sinal oposto que montou na sexta-feira. A quinta-feira teve uma... Eu não sei se a gente já tem a minha tela, mas assim que tiver eu posso mostrar para vocês. Tá? Quinta-feira teve um dia de rejeição, tá aí aqui a tela, eu vou até mostrar aqui para vocês darem uma olhadinha. A gente na quinta-feira teve um dia que tinha sido armado para retomar, para montar mais alta, para que a gente buscasse fechamentos mais altos. A gente vem buscando esses 123.500 já faz um tempo, 124, mas a quinta-feira teve uma virada que empurrou a sexta-feira mais para baixo. O que eu estou de olho agora? Eu estou de olho nessa semana para fechamentos, dias fechando abaixo
da média dos últimos 20, eu tenho essa média, uma média importante, e por que ela está importante? Ela não é necessariamente importante em todos os contextos, mas recentemente, desde ali de maio, ela vem sendo um suporte para o Ibovespa. Então, ela vem segurando bastante o preço acima dela. Vamos ver essa semana. Essa semana a gente tiver pregões fechando abaixo dessa média, começa uma mudança mais intensa de ciclo, e aí a gente pode... dois caminhos aí que a gente vai poder ter. Um pouco de preços mais laterais, ou seja, a manutenção dessa região aqui do 117 ao 120, 121, ou eventualmente uma correção mais profunda. A gente ainda não sabe, o sinal ainda ele é muito pequeno e muito recente. Então é importante para o investidor, fica de olho essa semana, vamos ver em que patamar que o Ibovespa fecha, para a gente conseguir ter um cenário melhor para avaliar novas altas. Por enquanto, Gabriel, não está muito bonito não. Maravilha, inclusive olhando para os Estados Unidos, nós temos os índices futuros pelo menos em alta, então fica até um pouco mais difícil tomar essas decisões, né, Garuf, neste pré-mercado, já que Ásia e Europa estão indo para um lado, cada bolsa ali, olhando para o minério de ferro, está indo também para um lado, os Estados Unidos está indo para o outro, então os principais índices norte-americanos acordando no dia de hoje aí em patamar positivo, fazendo um pouco mais de pressão positiva, os da Europa fazendo negativo, os da Ásia fazendo negativo, então a gente tem poucas informações aí, pelo menos o mercado não está traçando um destino fácil de ser enxergado para essa segunda-feira, lembrando dubiedade em todos os dados apresentados até então. Nós temos a política monetária brasileira que não teve consenso, nós não tivemos uma votação unânime, ainda não se sabe qual será a pressão inflacionária para os próximos anos, ou seja, 2023, 2024 e até 2025. Não sabemos como esses diretores de política monetária estão decidindo, ou claro, ancorando essas expectativas. A gente mencionava que era necessária a ancoragem das expectativas futuras de inflação para que fosse tomada uma decisão de corte de juros. Então, ainda não está muito claro nem a política monetária brasileira, nem a política monetária norte-americana. Então, começamos a semana não no escuro, porque tem muita coisa para a gente discutir, mas com muita dúvida. Alex André, principais destaques da semana. Eu quero ouvir de ti, que está ali próximo do mercado financeiro o tempo todo. Nós falamos um pouco sobre as expectativas do Ibovespa, o Garuf não está muito animado. Na quinta e sexta-feira a gente teve alguns sinais não tão positivos. Quais as suas expectativas? O que destaca nesta nossa agenda da semana? Hoje está um pouco calmo, mas nos próximos dias aí, nesta semana, a gente vai ter bastante coisa para discutir. Exatamente. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Garuf. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Realmente, nessa semana, penúltima semana de temporada de resultados, 150 empresas divulgaram resultados essa semana, né? Tem de todos os setores. O que realmente eu trago, né, como um ponto diferencial desde o começo da divulgação de resultados é a queda de juros, né? No meio do caminho veio essa queda da Selic e o mercado, né, não entendendo um pouco em relação a essa dinâmica de bolsa desde semana passada. Nós vimos a bolsa caindo sexta-feira e ao longo do final de semana, inclusive estava conversando com o Gabriel aqui antes de nós entrarmos ao vivo, é aquela discussão em relação à meta fiscal, né? Ou seja, será que realmente o governo, né, que tem mais um viés gastador, né? Ou seja, ele quer arrecadar, né, mas ao mesmo tempo ele tem aí uma expectativa, né? A gente sabe que a corda está muito no pescoço, o mercado já começa a colocar na conta, ou até mesmo muito próximo, que não consiga bater, né, as metas fiscais, que tem toda a estimativa, né, nos casos ali de regra fiscal do arcabouço fiscal. Mesmo que não tenha responsabilidade fiscal, algo que nós tínhamos na regra de teto de gasto, a regra anterior, o mercado não gosta, né, ou seja, não lê isso como um fator positivo, claro que não. Então isso traz ali um pouco de imprevisibilidade, né, nós vimos o dólar subir, né, ali na média, né, a bolsa, enfim, arrefecer naquele patamar que nós tínhamos ali acima de 120 mil pontos, mas eu continuo estando otimista, mas eu vejo que o mercado está lendo esse viés, né, essa leitura do Banco Central. Claro que amanhã, a ata, nós iremos saber em detalhes, né, essa decisão da última quarta-feira, mas o que o mercado entendeu até o momento, Gabriel, é que essa leniência do Banco Central, né, ou seja, em relação à expectativa econômica, ou seja, de cortar além do 0,25, né, o mercado estava colocando isso na conta, com o voto de Minerva do Roberto Campos Neto aí, o presidente da instituição, isso poderia abrir um precedente, né, não só de revisão agora, na segunda-feira, para o Fox em 11,75, com esse pace de 0,5 agora de queda, mas em relação ao valuation das empresas, né, Gabriel? Porque isso o mercado não consegue entender isso de rápido, de pronto, né? Ou seja, o que significa? Essa Selic começando a cair agora, claro que isso beneficia as ações, mas por outro lado, se nós tivermos uma queda muito rápida dos juros
Isso pode reacender a inflação, agora que nós temos visto aí o cenário macroeconômico. Então o mercado começa a colocar isso na conta, já também em linha com as expectativas fiscais mais deterioradas. Então isso traz uma preocupação para o médio prazo, não necessariamente para amanhã, para o final do ano. Tá? Eu enxergo isso para esse ano um fator muito positivo. Claro que muitas dessas ações de vários setores se anteciparam aos movimentos. Então muita gente fala, mas quando enfim, sobe no boato, cai no fato. Né? Isso realmente acontece, enfim, não só em relação a juros, de vários fatores, que a Bolsa, o mercado tenta antecipar, gosta de previsibilidade, isso é fato, isso é no mundo inteiro, mas a gente sabe ainda que ainda estamos descontados em relação à média histórica, quando a gente fala de Ibovespa, continuamos descontados, tem alguns setores ainda que estão ainda mais, que ainda não andaram, então é nesse momento que eu vejo que não como quando a gente fala Bolsa, não é a Bolsa inteira, são alguns setores, dentro de alguns setores, alguns papéis que esse segundo trimestre talvez não sejam os melhores, na média, no agregado do segundo trimestre comparado ao terceiro, a gente sabe que o terceiro tende a ser melhor que o segundo, então eu vejo muito isso, o segundo trimestre como divisor de águas, separar ali o joio do trigo para realmente nós surfarmos uma tendência melhor agora no terceiro e quarto trimestre, Gabriel. Maravilha, inclusive trazendo uma notícia aqui que acaba de ser divulgada, nós já temos acesso ao Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interno, IGP-DI, que caiu 0,40% em julho. No mês anterior, a taxa havia sido de 1,45% de queda. Com esse resultado, o índice acumula uma variação de menos 5,35%, uma queda de 5,35% no ano de 2023 e de 7,47% em 12 meses. Em julho de 2022, o índice havia caído 0,38% e acumulava uma elevação de 9,13% em 12 meses. O índice de preços ao produtor amplo, ou seja, as categorias que estão debaixo ali do IGP-DI, caiu 0,61% em julho. No mês anterior, o índice havia apresentado uma queda de 2,13%. O índice de preços aos consumidores, o IPC, subiu 0,07% em julho, ante uma queda de 0,1% no mês anterior. E o núcleo do IPC registrou uma taxa de 0,22% de alta, ante uma alta de 0,16% no mês anterior. Também o índice nacional de custos das construções, o INCC, variou 0,1% em julho, ante 0,71% no mês anterior. Alex André, nós falamos sobre as expectativas de inflação e sobre essa tentativa do Banco Central de antecipar o corte nos juros. O impacto imediato é positivo, a curva até já estava precificando isso, a gente já sabia que os juros cairiam em 2023, mas a minha dúvida é a seguinte: a gente tem um Banco Central e um CMN que aceitaram que nós não vamos cumprir estes 2 anos de meta pela frente. E quais os impactos disso ao mercado? O que nós largarmos essa meta para os próximos 2 anos, 2023 e 2024, significa aqui para a nossa economia brasileira? Nós já iniciamos o ciclo de corte de juros, de certa forma ali com uma decisão splitada, não unânime. Eu gostaria de saber de ti como que o senhor enxerga o futuro aqui da política monetária brasileira, já que, inclusive, no comunicado do Banco Central, nós já temos as perspectivas de inflação traçadas pelo próprio Banco Central que não estão dentro da meta nem para 2023 e nem para 2024. Então, não é nem alguma coisa que o mercado está especulando, está fazendo suas projeções. O próprio Banco Central já projeta para 2024 uma inflação longe da meta, acima da meta estipulada pelo CMN. Como que você enxerga essa posição e quais os impactos de toda essa relação? Eu gostaria de saber de ti, puxar o Marco também para essa conversa. A gente largar de mão essa meta de inflação pode nos trazer problemas futuros? Parte do que você já estava falando, mas eu queria aprofundar um pouco mais nisso. Exatamente. Ótima pergunta, Gabriel. Ótima pergunta, porque muita gente que está nos acompanhando às vezes não entende os impactos diretos. Eu estava falando da questão da regra fiscal anteriormente, de tudo. E isso, claro, que impacta nas expectativas de inflação e também nas curvas de juros, principalmente a curva de juros que a gente sente, ou seja, para quem investe não só em bolsa, mas também, enfim, no câmbio, o Marco pode falar um pouco mais sobre isso também, mas sobre um ponto interessantíssimo da curva de juros, que nós temos visto esse comportamento. A curva da ponta curta, ou seja, o vencimento curto, ou seja, 23, 24, nós não vimos grande volatilidade. Mas a ponta mais longa, ou seja, que realmente tem a sensibilidade no valuation das empresas, ou seja, quando a gente faz o fluxo, ou seja, a gente tende a colocar as expectativas, alguns setores específicos, principalmente construção civil, nós temos outros setores de educação, que são ali uns setores mais longos, e a gente considera a curva de juros ali de 27, 28, 31,
ela tem uma sensibilidade, ou seja, ela tem uma volatilidade maior, ela subiu, né, ou seja, depois da decisão, por causa dessa questão das metas de inflação também, da leniência em relação à inflação. Então, ou seja, tudo isso traz uma expectativa e também uma imprevisibilidade em relação a uma deterioração no ambiente fiscal a médio prazo, como eu disse, não necessariamente a curtíssimo prazo com essa queda de juros. Então, é uma consequência, Gabriel, dessa queda de juros num cenário que, aliado-se, né, um cenário ruim de expectativa em relação às metas de inflação e a questão fiscal. Porque se realmente o governo fosse austero em relação aos gastos, né, ou seja, nós teríamos uma previsibilidade maior e a expectativa para chegar na meta de inflação muito maior. Então o mercado lá na curva longa já poderia ficar um pouco menos volátil, ficaria um pouco mais tranquilo. Tá? Então acho que seria um pouco dessa leitura, mas acho que o Marco poderia comentar também, o Gabriel, em relação ao impacto do câmbio, que também é interessante. Eu já quero deixar essa pergunta para o Marco Prado. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta eu quero saber a sua opinião, porque nós tivemos logo em seguida a divulgação da nossa nova política monetária, uma forte reação do câmbio, ou seja, do dólar frente ao real. No entanto, foi um dia ali um pouco estranho, a gente viu o dólar se apreciando frente às principais moedas do mundo. Eu queria ter essa opinião, mas claro, depois do nosso intervalo comercial eu volto com essa pergunta ao Marco Prado aqui no nosso pre-market. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Pre-Market. Eu deixei o gancho para perguntar ao Marco Prado e eu queria já incluir aqui o nosso Profit Pro na conversa. Temos agora selecionado o dólar em relação às principais moedas do planeta no último mês. Nós temos aqui o ien japonês que está em estabilidade, no entanto eu gostaria de destacar o real brasileiro, 3,03% de queda. Na semana passada, logo após a tomada de decisão de política monetária do Banco Central brasileiro, nós tivemos um dia bem negativo para o real. No entanto, foi um dia negativo ali para as principais moedas do planeta, ou seja, o dólar se apreciou bastante em relação às principais moedas, quando a gente coloca, claro,
o euro, coloca a libra esterlina, o franco suíço, diversas moedas fiduciárias que nós analisamos por aqui, que nós sempre trazemos aí as cotações, essas 22 principais que estão selecionadas no Profit Pro da Nelogica. Eu gostaria de saber justamente do Marco, que tem uma proximidade bem interessante com o mercado de câmbio, como que esse ciclo de queda dos juros pode, de certa forma, diminuir a atratividade do nosso mercado brasileiro, principalmente quando a gente olha para títulos de dívida, e como isso pode, claro, impactar o nosso câmbio. A gente viu muito dinheiro de investidor internacional entrando no Brasil e indo para a Bolsa de Valores, mais de 20 bilhões de reais de saldo positivo em 2023. Mas a gente sabe que o principal destino da grana que vem para cá de investidor é título de dívida pelas taxas atraentes. Qual que é a sua opinião? O que a gente pode esperar para câmbio agora que a gente começou o ciclo de queda de juros no Brasil e que o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos ainda não tem data para terminar? Muito se discute sobre já termos encerrado esse ciclo, mas a gente ainda não tem tanta certeza. Como que o senhor está, claro, enxergando essa relação e como que está, claro, projetando esse dólar ou esse câmbio? Como que a gente pode analisar esse mercado? O seu microfone está mutado, Marcos. Se puder desmutar o teu microfone. Hoje eu tô aqui. Hoje eu tô demais, hein, meu? Internet pipocando. Tudo. Não, mas pode. Inclusive, eu vou deixar aqui um parabéns ao senhor, aniversariante. Fez aniversário aí no final de semana. Meus parabéns e parabéns de toda a equipe. Parabéns aí. Já deixamos aí as nossas congratulações, né, Alex? Exatamente. 70 anos. Vamos lá. Vamos. Só de mercado, né, Marco? A verdade é o seguinte, eu penso assim, o dólar subiu 2,2% no dia depois da decisão do Copom e na sexta-feira ele caiu quase 1%. O Banco Central ele tem ferramentas para utilizar, para atuar perante o câmbio através de leilão, por exemplo, seja leilão à vista ou leilão de swap, que principalmente é a ferramenta principal do Banco Central, que faz tempo que não atua com um leilão aí de swap de venda no mercado. Ele vai olhar, obviamente, à medida que ele vai cortando os juros por aqui, vai entrando um fluxo um pouco mais comprador, como a gente percebeu. Porém, o Banco Central ainda não atuou com o leilão. E é o que ele vai olhar justamente porque o câmbio pode ser o principal causador de um retorno da inflação. Não estou falando que a inflação virá, mas pode ser, com a alta do câmbio, a gente pode ter um quadro mais inflacionário, que a gente não está tendo agora, porque acabou de cortar 0,5% e a projeção de mais 2 cortes de 0,5%, deixando a Selic a 11,75% no final desse ano. Então, se o investidor já está vendo uma Selic a 11,75% no final desse ano, e a pessoa que quer um pouco mais de risco, inevitavelmente, ele vai ter que ir para a renda variável, porque a reclamação anterior, o presidente do Banco Central não corta os juros, de repente não, só vai cortar 0,25%. O cara corta 0,5%, o mercado não gosta? Acho que o mercado está um pouco confuso ou está querendo demais. A preocupação do mercado financeiro, na verdade, é lá fora, né? Estados Unidos vai manter os juros um pouco mais longo durante um período, não que vai aumentar mais, mas o período vai ser um pouco maior, e a Europa ainda pena com seus dados, a gente vê produção industrial na Alemanha agora vindo pipocando um pouco, então o mercado local vai acompanhar, obviamente, lá fora, mas o nosso mercado interno continua favorável para a renda variável, essa é a verdade. Maravilha, inclusive a gente fala sobre inflação, eu acho interessante a gente colocar alguns ativos nessa conversa, senhor Alex André, que podem ser grandes causadores de inflação aqui para o nosso mercado brasileiro. Conversávamos na semana passada sobre a defasagem dos combustíveis, mais de 20% de defasagem, até quase 30% ali negociado para o diesel no finalzinho da semana passada. Uma alta defasagem para a cotação dos produtos ali derivados de petróleo negociados aqui no mercado brasileiro. E alguns economistas projetando que a estabilidade, ou seja, a equação, quando você coloca ali os preços que estão sendo negociados no mercado internacional, se aplicados ao Brasil, podem causar um forte movimento inflacionário para esse segundo semestre. Ou seja, se a Petrobras voltar a subir os seus preços, os preços dos combustíveis, o preço da gasolina, do diesel, podemos ver novamente um movimento inflacionário do dado cheio, ou seja, aquele dado que coloca na conta os preços dos combustíveis e energia e alimentos. Então, podemos sim ter um efeito negativo e nós vemos o petróleo agora que está com forte pressão positiva. Alta da demanda internacional, pelo menos quando a gente toma como base ali as perspectivas da OPEP, as economias estão se recuperando e conforme se recuperam, elas vão demandar mais petróleo. O barril de petróleo, pelo menos o Brent, ele saltou dos $73, e que foi a média negociada no primeiro semestre,
agora para 85 dólares. E nós vemos um problema aí sendo formado, ou seja, se a Petrobras corrige esses valores negociados, ela pode causar uma pressão sobre a inflação. Se não corrige, pode causar uma pressão sobre os investidores que estão aqui do outro lado. Eu gostaria de, primeiro, trazer para essa conversa uma perspectiva para a companhia. Não sei se a ação sentiu tanto essas dúvidas que foram postas à companhia. Garuf, o que a gente tem de Petrobras, pelo menos olhando para o ativo, conforme foram passando todas essas polêmicas? A gente teve revisão de política de pagamentos de dividendos, a gente teve questão relacionada, claro, à defasagem dos combustíveis e, claro, os seus relatórios trimestrais que não foram tão positivos. Como que o senhor está enxergando essa relação? Como que a Petrobras pode estar, claro, dando essas informações para a gente de para onde vai? Muito capital estrangeiro entrando, costumeiramente esse capital vai para as maiores companhias. Petrobras sentiu essas polêmicas ou ainda está em patamares de preço interessantes aí, próximo dos R$30, Garuf? Olha, muito atrelado ao Ibovespa agora, tá? Estou com a Petrobras na tela, a gente se mantém. Ela tem épocas bastante atrelada, tem épocas menos. A sexta-feira foi menos traumática para a Petrobras do que comparado com o Ibovespa, no sinal que o Ibovespa dá versus o Petrobras. Petrobras ainda tem um cenário mais comprador, se a gente olha, inclusive aqui eu gosto de mostrar também o dado semanal. O dado semanal ainda não dá nenhum tom de quedas, muito pelo contrário, é muito mais um tom de pausa. Olha, estou esperando um pouquinho para ver o que vai acontecer e deixa ainda um cenário mais comprador para os próximos episódios de Petrobras. Uma coisa que é importante mencionar, e isso é comum, a gente quando olha a Petrobras no longo prazo, já olhando pelo menos uns bons anos para trás, você vê que ela tem um costume de retornar à média, ou seja, movimentos fortes que valorizam o preço de Petrobras tendem a retornar a uma média. Depois de algumas semanas, ela não se sustenta muito com a força, se a gente for comparar com ações estrangeiras, que muitas vezes ficam meses, até mais que ano, acima de médias, sem testar médias, sem retornar às principais médias. Petrobras não tem esse costume, ela volta a testar as médias, ela já está num patamar alto já há bastante tempo, quando ela fez no dia 19 de junho uma máxima importante aqui nos 31 e 32, né, 32 redondo. Então a gente tem basicamente essa semana, do mesmo jeito que o Ibovespa, Petrobras, se ela, mesmo ela ainda marcando uma semana de baixa, a diferença da Petrobras para o Ibovespa é que o Ibovespa tem uma chance de criar alvos mais para baixo. Petrobras ainda não, ela ainda está bastante com preço em R$30 bem marcado ainda para um contexto de alta e deve se manter assim, a não ser que seja uma semana traumática. Essa semana aqui, no dia 17 de julho, que marcou uma mínima de 27,95, é a mínima mais importante que Petrobras tem. É, aliás, o stop de quem está comprado para o swing trade, para o position trade, buscando operações ali ao longo de semanas ou meses. Então, por enquanto, Petrobras me mantém otimista a aguardar o que vai acontecer essa semana, Gabriel. Maravilha, só trazendo uma notícia aqui que acaba de ser divulgada, o Boletim Focus foi publicado pelo Banco Central e trazendo, claro, as revisões que nós já esperávamos, viu, Alex André? Selic para 2023 reduzida em 25 pontos base. Na verdade, essa redução de 25 pontos base ela se estendeu para a Selic negociada para 2024 e também para 2025. Foi uma grande surpresa para os economistas, pelo menos aqueles que são integrantes ali da pesquisa Focus. 11,75% Selic terminal em 2023. A Selic para 2024, ao final do ano que vem, estava em 9,25% pelas projeções do mercado, agora 9%, também uma redução de 25 pontos base. Selic de 2025, taxa básica de juros negociada para o final de 2025, estava em 8,75%, agora 8,5%. Então, todas essas projeções reduzidas em 25 pontos base. O que me chamou a atenção é a redução também para o IPCA de 2024, uma pequena redução de 3,89% para 3,88%. Fora isso, sem grandes alterações nas perspectivas do mercado para a economia brasileira. Trazendo, claro, o IPCA, PIB de 2023 teve uma leve alta para cima, agora cotada 2,26% de crescimento pelo mercado, pelo Boletim Focus.
No entanto, o que chama atenção é realmente essa revisão que já era esperada, mas que se estendeu até a Selic de 2025, Alex. Então, já esperávamos algo parecido, não deve fazer tanto preço aí, pelo menos quando a gente olha para o mercado e perspectivas futuras, né? Exatamente, como você comentou, o mercado ele vem chancelando, né, a visão do Banco Central, então nós vimos aí essa queda de 12 para 1,75, como a gente estava comentando. O câmbio também, né, como você falou, 4,90. E o PIB, então, ou seja, PIB subindo desde que seja ligeiramente, né, 0,02, o câmbio caindo de 1 centavo e Selic, enfim, repercutindo a decisão do Banco Central. E como você comentou, né, IPCA manteve para esse ano e para o ano que vem caindo mais 0,01, então, ou seja, praticamente inalterado. Mas o que eu gostei porque não teve nenhuma grande mudança de longo prazo, né? Então, ou seja, a PIB de 25 permanece 1,9 e o câmbio de 25 também permanece 5,8 e a Selic de 25 caiu de 8,75 para 8,5. Então, ou seja, isso é uma leitura, na minha opinião, positiva, mas claro, o Fox normalmente é atrasado, ele serve como balizador, né? Ou seja, ele não é um grande catalisador de mercado, mas é um balizador, ou seja, você tem de direção para onde o mercado está olhando na média, tá? Então, acho que é uma visão positiva, assim, em relação a esse Fox, o Gabriel, mas precisa entender, acho que o mercado está muito cauteloso, como eu comentei lá na primeira fala aqui quando eu entrei, sobre perspectivas fiscais, e isso não é o mercado, isso é o governo, né? Então, vamos observar se realmente o governo vai trazer ao longo dessa semana, o mercado ficar um pouco mais calmo em relação ao mercado futuro, né? Principalmente juros, né? Inclusive, tirando aí o cenário corporativo e macroeconômico da jogada, Alex André, nós temos talvez uma decisão sobre o pacote fiscal que foi encaminhado novamente à Câmara dos Deputados nesta semana. Muito se discute, Arthur Lira fala que não, que a pauta estaria submetida, claro, à revisão dos ministérios do governo Lula, essa distribuição de novos cargos ao Centrão. Então, ainda temos alguns capítulos dessa história. Ao longo desta semana, podemos sim ter uma reforma ministerial e, consecutivamente, uma aprovação do novo pacote fiscal. O mercado anseia por essa aprovação do pacote de medidas fiscais, do novo arcabouço fiscal, como está sendo chamado desde o começo do ano. E, claro, nós podemos ter, na política, uma decisão ainda nesta semana, senão nesta semana será postergada novamente. Estava prevista para a semana passada, semana aí de volta das atividades parlamentares. Alex André, nós falávamos sobre petróleo, gostaria de retomar essa conversa para trazer os dados da Saudi Aramco, que também foram apresentados nesta manhã. Lucrou 30 bilhões de dólares no segundo trimestre, uma queda de 38% na comparação anual. Então, também resultado parecido com o de Petrobras, também um resultado ruim, mas agora nós vemos aí as perspectivas para o petróleo um pouco mais positivas, como eu mencionei. Agora o petróleo negocia 85 dólares o barril, pelo menos nos contratos futuros, pelo menos olhando para o petróleo Brent, o que em comparação aí com o primeiro semestre estava em 73 dólares. Nós vemos a demanda global talvez se apreciando nesse segundo semestre. Será um semestre positivo, na sua visão, para o segmento de petróleo como um todo, ou para as pequenas companhias que podem aproveitar essa apreciação no preço da commodity energética neste segundo semestre? Como que você enxerga essa relação? As grandes companhias vão ser beneficiadas ou o investidor vai ter que fazer esse trabalho de pegar ali as pequenas companhias em desenvolvimento para, claro, fazer as suas apostas? Gabriel, sobre o mercado de petróleo, o mercado apertado não pela questão de demanda, nessa perspectiva de crescimento econômico, já que o mundo inteiro está discutindo nota de juros, né? Ou seja, o mundo inteiro está até querendo desaceleração da economia para vermos aí juros mais baixos, ou até mesmo Estados Unidos, né? Os juros no patamar atual por menos tempo, né? Então, ou seja, isso falando de investimentos, né? A atividade econômica a gente sabe que tem uma dificuldade, né? Mesmo que os Estados Unidos esteja resiliente, como o maior mercado consumidor de petróleo no mundo, também depois China, né? A China tem essa questão da Rússia, a questão geopolítica, né? Ou seja, ataques, né? Em instalações petrolíferas na Rússia, isso traz estabilidade no mundo inteiro, mas a OPEP ela vem trazendo esse corte, enfim, constante, né? E prolongado, e isso vem segurando o preço e tudo mais constante. Esse petróleo na casa de 85 dólares do barril, claro que é muito maior do que o patamar que nós estávamos antes, né? No curto espaço de tempo. Isso tem uma apreciação, a inflação, né, na média geral. Claro que isso não vai ser sentido no curtíssimo prazo, mas quando a gente fala em relação às empresas, saindo um pouco do petróleo, ou seja, por que o petróleo subiu? Basicamente isso, a gente está no mercado apertado, instabilidade geopolítica, um mercado que a gente tem uma aceleração econômica, mas a gente tem também um ponto interessante, né, que o petróleo ele se mantém numa resiliência, algo que o mercado até tinha se questionado em relação a esse ponto. Já nas empresas listadas, eu acho que todas as empresas, né, tanto as
as Juniors Oil aqui no Brasil, as grandes empresas majors, aqui, a Petrobras, a empresa lá fora, a Exxon, estava falando de Aramco. Todas as empresas podem se beneficiar, Gabriel, com o petróleo mais alto e devem se beneficiar, isso é clássico, né? Isso é normal. Mas quando a gente fala, dependendo da região, a gente olha muito o lifting cost, né? Que é o custo de extração que mede a eficiência da empresa pelos seus campos, né? Então, a própria PetroRio, por exemplo, aqui no Brasil, $7,40, ou seja, o menor patamar de extração de custo de barril. Ou seja, o petróleo é $85, ela extrai a $7,40. Se a gente pegar lá 2018, se não me engano, o custo de extração era $44, tá? Então, ou seja, é diferente. Então, com outros campos, tecnologia, né? Ou seja, a gente tem mais poços, mais produção, isso dilui. Então, o cenário é diferente, mas a gente sabe que são companhias eficientes, né? Petrobras também deve se beneficiar, principalmente a gente fala do pré-sal, que é um dos menores lifting costs do mundo, né? Que são águas ultraprofundas, né? Isso tem um custo de exploração baixo, né? Ou seja, dado o nível de reservas e a produtividade desses campos. Mas o que a gente tem que entender é um pouco dessa leitura, né? Ou seja, dessa dinâmica. Se o investidor ele quer um pouco mais de previsibilidade, dividendos, ou se ele quer uma empresa que pode ter um crescimento exponencial na produção, algo que aconteceu com a PetroRio e que está acontecendo com a PetroRio. A PetroRio ainda chegou a bater uma média ali de 90 mil barris de óleo dia, chegou a bater 100 mil barris de óleo dia, mas na média ficou na casa de 90. E olhando já para o ano que vem, temos Yahoo, tem outros campos ainda para ter incremento, e também assim como teremos resultado de amanhã, né, Gabriel, de 3R. 3R também é a mesma situação, teremos outros campos, né, principalmente Potiguar, temos recuperação de Macau e outros campos da 3R que vem recuperando, o mercado vem colocando no preço a expectativa de normalização de produção, né, e um guidance, expectativa, eu digo não guidance da própria companhia, mas do próprio mercado mesmo em relação à precificação do papel, que depois daquele follow-on o mercado ficou um pouco estressado, né, tentando entender se tem algum esqueleto atrás do armário, algo que não aconteceu no último resultado, que pode se confirmar também no próximo, expectativas mais positivas, Gabriel. Maravilha, eu gostaria de trazer o Marco Prado aí, então entender justamente essa questão da cotação do petróleo. É só de cotação de commodity que são feitas as companhias do nosso Ibovespa, porque nós temos aí uma perspectiva que não está muito positiva para a Vale, a Petrobras está ali naquele mesmo patamar, só que muitas dúvidas. Como que o senhor enxerga essa relação das commodities com o nosso índice? Porque tem bastante participação e olhando para frente fica com mais dúvida na cabeça do investidor. Falou, ó, se petróleo está um pouco patinando, a gente vê a cotação da commodity disparando, mas a Petrobras ainda sob muitas dúvidas. Se a Vale não dá sinais de recuperação, já que a China ainda está tentando resolver a sua própria economia, ainda tem força para esse Ibovespa subir cada vez mais? Porque a gente tem ali o alvo, todo mundo está olhando para os 131 mil pontos, aquele topo histórico, mas a gente tem força sem as commodities do nosso lado para conseguir um bom desempenho para o nosso índice? Ô Gabriel, Saudi Aramco tiver ruim das pernas, acabou o mundo, né? Exato. Sheik, né? Se a gente vê o Sheik lá no Enjoei colocando as coisas para vender, acabou o mundo, pode parar, porque acabou tudo. Olha, o resultado da Saudi Aramco é natural, porque o preço do barril do petróleo caiu. Agora você falou, a Petro foi a grande causadora de ter impulsionado esse índice aí de 100 mil pontos para essa região de 119, 120 mil pontos, né? Ela já fez um pouco a parte dela. Sabemos que a Petro vai se enrolar no futuro se começar a subsidiar valor de preço de combustível e se o preço do barril do petróleo começar a subir lá fora. Aí a Petro se enrola mais ainda para o ano que vem. Mas outros setores ainda estão defasados, né? A gente tem algumas small caps que não andaram, que tudo bem que não tem aquela força gigantesca, mas as somadas todas a gente pode considerar que são as sardinhas da carteira do índice Bovespa, né? E elas estavam muito prejudicadas por uma conta de um juros maior. Então, eu acho que ainda, não só a Petro, a Vale pode ter uma correção. Então, algumas ações ainda podem subir bastante, que pode içar o nosso índice Bovespa para cima do topo histórico. Agora, o preço do barril do petróleo deve continuar sambando nessa região. A gente é muito incerto, né? Porque esse cartel, o OPEP, que determina muito isso, a gente fica fora. Então, você tem Rússia correndo em paralelo hoje, que é uma grande produtora de petróleo, né? Eu acho que com essa possibilidade de uma exploração na foz amazônica do Brasil, a Petro começa a ganhar um pouco mais de vida, né? De exploração com qualidade, tecnologia. Então, eu acho que ainda o petróleo, ele deve se estabilizar. É muito difícil quando se fala preço do barril de petróleo, que na própria guerra, alguns bancos davam o preço do barril a $300, outros a 50, se não me engano era o Citi a 50 e o JP Morgan a $300 o preço do barril. Nenhum dos dois acabaram acertando. Então deve continuar nesse patamar, porque a OPEP não é interessante, o preço do barril suba muito e nem caia muito. Então
Vamos aguardar, mas sobre o índice Bovespa ainda, alguns setores merecem sim uma correção. E vai ser natural, um corte de juros, mesmo que venha 11,75 no final desse ano, com a possibilidade de uma parte fiscal que você mesmo citou anteriormente, que está sendo distribuída. Até o Alckmin, né, na semana passada, até o Alckmin falou para o ministério dele poderia estar sendo disponível para o Centrão para poder equilibrar tudo isso. Mas a parte fiscal do Brasil, ela vai sair sim, muito tranquilamente, porque a gente tem as emendas, né? Já teve 8 bi de emendas, mais 2, 3 bi ali para acalmar o Centrão, vai passar essa reforma que a gente tem, tanto a tributária quanto a reforma do arcabouço fiscal, o que a conta fica caro para quem? Para mim, para você, para quem está assistindo, pagar tudo isso. Brasil, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, sempre funciona dessa forma. E aí a gente ainda falando sobre as pressões, nós temos nesse final de semana, inclusive na sexta-feira, encerrada a reunião da OPEP, com manutenção dos cortes de produção da Arábia Saudita e manutenção dos cortes ali de exportação da Rússia, mais uma pressão positiva. E entre Rússia e Ucrânia nós temos uma guerra acontecendo e se intensificando neste final de semana com uma série de bombardeios. Hoje o petróleo oscila um pouco para baixo, nós temos aí a cotação um pouco defasada, 0,80% de queda para o Brent e WTI 0,88%, no entanto ainda naqueles altos patamares que nós comentávamos, 85 dólares e 56 centavos de dólar para o petróleo Brent, que serve como base de cálculo para a Petrobras. Então sim, petróleo ainda muito apreciado, hoje com uma leve correção, no entanto muitas pressões que fazem aí pressão positiva sobre, claro, a cotação do petróleo no mercado futuro. Eu gostaria de trazer o Garuf justamente para entender essa relação. O Marco falou sobre small caps que estavam um pouco abaixo do desempenho do Ibovespa. O senhor Alex André mencionava que amanhã temos um resultado importante de 3R Petróleo. PetroRio na semana passada já apresentou um ótimo resultado, redução do lifting cost, aumento da sua produção. Eu gostaria de sair um pouco da Petrobras e trazer essa conversa para as Junior Oils. O que a gente pode ter de projeção para a 3R Petróleo e também para a PetroRio com essa divulgação de resultados? Amanhã será um dia definitivo para a 3R, mas PetroRio já caminhou bastante na semana passada e se beneficia também dessa apreciação na commodity energética no mercado internacional. Gabriel, falando aqui sobre expectativa de 3R, tá? Só do fundamento, depois o Garuf também pode comentar do termo de gráfico, mas a 3R, olhando aqui para fundamentos, a gente pode sim esperar mais um trimestre positivo, tá? Eu não vejo um trimestre negativo para 3R, assim como foi PetroRio. PetroRio, o resultado veio até ligeiramente acima da expectativa, o mercado colocou um pouco ali na neutralidade, até porque teve o segundo tri. Assim como vai acontecer com a 3R, nós vimos aí a questão do imposto de exportação, né, de petróleo. Isso impactou na linha final, no lucro líquido, né, em relação a esse pagamento de imposto, algo que foi colocado agora, incrementado, mas em termos de produção, o operacional veio muito forte na Prio e a gente espera que continue assim também a recuperação no caso da 3R. Tá? Acho que o resultado olhando para o segundo tri, terceiro trimestre também, vamos entender um pouco da dinâmica do petróleo, acho que isso... essa questão, como você comentou lá na Rússia, isso também deve impactar indiretamente a decisão da OPEP, mas de forma geral nós teremos sim uma expectativa mais positiva. Maravilha. Eduardo, se tiver, claro, suas considerações relacionadas, claro, ao movimento técnico, ao movimento dos ativos, por favor, fique à vontade. PetroRio é a campeã de todas as campeãs aí dos papéis, ela ignora totalmente qualquer cenário externo a ela própria, ela ignora o cenário do petróleo, do setor, ela ignora o cenário até mesmo nacional e internacional, ela faz movimentos extremamente saudáveis e não é novidade para a PetroRio, é um papel que trabalha sempre longe de médias de longo prazo, ou seja, sempre com uma força e uma tendência super saudável. A gente olhando dados mais recentes, e a gente veio nas últimas semanas comentando sobre ela, mais uma semana de alta, uma semana aqui que marcou mais de 5%, então continua sendo um papel muito bom de buscar estar posicionado, sempre logicamente com cautela nos stops e no risco. Ela, obviamente, com o tempo vai buscar correções, vai buscar retornos à média, super natural, é de se esperar. Quando a gente fala de 3R, eu vou colocar aqui ela para a gente, quando a gente fala de 3R já é um pouco diferente. Ela tem basicamente desde 2021, um pouco após aqui, ela está listada, a gente tem
um movimento muito claro, ela é extremamente simples de se operar para quem quer buscar menos um investimento de longo prazo e mais uma especulação, fazer um trade, um swing trade, um position trade. Ela tem muito claro, demarcado o que são preços de suporte, o que são regiões onde compradores aparecem, a gente está falando de 26 a 29,50, mais ou menos, e também super claro, regiões onde os vendedores começam a tomar conta e puxam o preço para baixo, na casa dos R$47. Aonde ela está agora? Ela está agora, depois de uma sequência de semanas positivas, do mesmo jeito que PetroRio, ela tem um sinal também positivo, ou seja, as júniors aí tiveram um sinal muito melhor que a própria Petrobras, e ela busca, acredito bastante agora, que ela vá buscar regiões mais para cima, para os R$40, R$42, a depender também, lógico, do cenário econômico e do próprio setor, mas acredito que ela continue e volte a fazer o que ela vinha já fazendo. Não é tão fácil estar posicionado em 3R versus PetroRio, que é muito mais tranquilo e é um dos papéis com a melhor configuração gráfica que a gente tem aí na nossa bolsa, Gabriel. Maravilha, estamos aguardando aqui, falta um minutinho para a abertura do mercado futuro no Brasil, agora em leilão, 0,20% de alta, daqui a pouco a gente traz a completude, que a gente pode esperar para o mercado no dia de hoje. O mercado está apontando para o dia de hoje, mas claro, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai conversar sobre o resultado de BB Seguridade, sobre o setor bancário, sobre perspectivas para o resultado de Itaú, que sai ainda hoje, após o fechamento de mercado, e claro, mercado futuro aqui no Brasil, daqui a pouco, depois do anúncio dos nossos patrocinadores. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News. Informação que gera valor.
Estamos de volta com o Pre-Market aqui na BMC News, trazendo todas as informações necessárias para você, investidor, começar o dia bem informado. Mercado futuro aberto no Brasil. Começamos as negociações aqui com 0,23% de alta e agora invertamos para queda, mas ainda em estabilidade, 0,05%. Bastante movimentação nesse comecinho de negociação, mas ainda em estabilidade. Vamos ver como, claro, este nosso mercado vai se desempenhar até a abertura efetiva do mercado aqui no Brasil. Índices futuros norte-americanos em alta, índices europeus ainda em queda. Eu mencionava essa força vendedora lá para a Europa. Nós temos aí, DAX, FTSE, CAC e o índice Eurostoxx ainda em patamar negativo. Negociações ainda funcionando, vão até a 1h da tarde, meio-dia, horários próximos. Para a Ásia também tivemos um movimento negativo. Então, Estados Unidos no positivo, Ásia e Europa no negativo. Vamos ver quem que o índice futuro aqui do nosso Ibovespa vai seguir. Quem que o Ibov vai seguir até o final das negociações, até, é claro, às 5h da tarde. Estamos em estabilidade, começo de mercado, vocês sabem como funciona, bastante volatilidade, bastante movimentação. Eu mencionava antes aqui do nosso intervalo comercial que temos alguns resultados a serem divulgados nesta semana. Alguns é uma formalidade, né, Alex André? Temos vários, quase 150 empresas vão divulgar os seus balanços operacionais nesta semana. Destaque do dia de hoje, antes da abertura do mercado, nós tivemos BB Seguridade, que apresentou os seus resultados operacionais referentes ao segundo trimestre do ano. O lucro líquido da companhia alcançou 1 bilhão e 800 milhões de reais, um crescimento de 30,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Somando todo o primeiro semestre, a BB Seguridade apresentou um lucro de 3 bilhões e 700 milhões de reais, um volume 37,3% superior ao registrado no primeiro semestre de 2022 e que agora passa a ser um novo recorde semestral da companhia. Segundo o relatório, o resultado foi impulsionado principalmente pelo desempenho comercial em seguros, previdência e capitalização, e a melhora também da sinistralidade e crescimento do resultado financeiro. A expansão de 32% do resultado operacional gerencial líquido de imposto explica a maior parte do crescimento do lucro com a retração expressiva da sinistralidade e, claro, dos seguros agrícolas e de forte evolução das vendas dos seguros prestamistas e também rurais, além das captações em previdência e a capitalização. Já o resultado financeiro gerencial consolidado líquido de imposto de todo o grupo, a BB Seguridade e suas investidas, atingiu 714 milhões e 300 mil reais no semestre. O desempenho apresenta uma expansão de 79,2% no comparativo com o primeiro semestre de 2022. Então, bom resultado para a BB Seguridade, Alex André. Eu gostaria de trazer essa discussão. Muito se diz sobre a companhia que não caminhou como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil se apreciou bastante, as ações negociadas para BBAS3 neste começo de ano. BB Seguridade ficou um pouco para trás. É enxergada como uma oportunidade para ti, Alex, para você, Marco? Como que vocês enxergam esse setor financeiro, mas não bancário aqui na nossa Bolsa de Valores? Eu gostaria de começar com o Marco. É um dos segmentos que está aquém do resultado do Ibovespa ou já caminhou bastante nesse começo de ano, na sua visão? Bom, Gabriel, eu gosto bastante do setor financeiro. A gente, por exemplo, você vai ter o balanço do Itaú essa semana. É isso mesmo, Alex André? Vai ter o balanço do Itaú, né? Isso, depois do fechamento do mercado, Marco. Hoje mesmo, a gente vai fechar a bolsa e já vai conhecer os resultados de Itaú. Então, o Itaú deve ser promissor, porque o Itaú, ele deu uma mudada, né? Ele saiu do varejo, ele tem um mix de produtos, principalmente concentrado para alta renda. Isso deve favorecer bastante o balanço do banco, que deve vir bem positivo, tá? Pelo menos essas são as estimativas. E a gente vê o setor financeiro como um todo hoje, com tecnologia, os bancos, eles atuam em todas as áreas, né? Ele pega desde o universitário ali, que a gente tem por uma questão digital, até mesmo o público da alta renda, que é realmente ali onde os bancos tiram as grandes boletas, né? São as grandes operações. Então, eu acredito, vendo o setor lá fora, né, com a possibilidade de uma isenção de uma crise bancária lá fora, que foi sanada no começo desse ano por alguns bancos, e escoando aqui para dentro, internamente, o setor financeiro, sim, deve ser o setor que vai içar o nosso índice para esse patamar de 130 mil pontos ali, o qual você mencionou anteriormente, Gabriel. Então, a Petro fez a parte dela, né? A gente vê o setor financeiro ainda despontando de forma tímida, mas com os balanços
positivos e depois a gente vê as small caps. Então eu entendo ainda, mesmo com a corte de juros, o banco ainda estava com crédito um pouco mais comprometido, porque as pessoas não tomavam crédito com juros altos, os juros caindo, a gente volta para um setor aí gritando, né, clamando aí por um reajuste em suas cotações. Bolsa sobe agora praticamente no 0 a 0, o dólar também aí no 0 a 0, aguardando o resultado aí. Itaú deve ser a menina dos olhos hoje na nossa Bolsa Brasileira. Maravilha. Alex André, como recepcionou esses dados de BB Seguridade e sua visão para o setor bancário? Daqui a pouco eu vou pedir para o Garuf dar uma olhada nos bancos, porque olha só, se puderem expandir a minha tela, tem o Bradesco entre as piores quedas da sexta-feira, 6,65% de queda para BBDC4. Bradesco caindo bem depois do resultado trimestral. Então, Alex, o que a gente pode esperar? BB Seguridade, setor financeiro mais não bancário. Eu queria saber um pouco também da sua projeção para Itaú. Legal, Gabriel. Expectativa dos bancos, né? Já comentando aqui do Banco do Brasil, já como o Marco estava falando, expectativa muito boa. Eu estava até vendo os números aqui, né? Nós vimos aí os prêmios emitidos subindo, né? Quando nós observamos aí, principalmente no acumulado do ano, né? O lucro subindo 72%, né? O crescimento dos prêmios, ganhos retidos 22%, resultado financeiro também crescendo 42%, resultado muito bom. E quem tem banco BB Seguridade, né? Banco do Brasil Seguridade, está sorrindo à toa, né? Porque realmente resultado muito forte, acima das expectativas do mercado, enfim, tanto no top line, crescente. Então, eu visto aí, principalmente em relação a, quando a gente olha as expectativas aqui para frente, né, nós temos aí uma safra recorde para o Brasil, se impulsiona a questão agro, né, um plano safra também recorde, então não só a produção, mas também como incentivo da produção, isso ajuda bastante na questão de seguros. E por outro lado, né, nós temos aqui uma expectativa dos bancos, né, Gabriel, como você falou do Itaú. O Bradesco, você comentou de sexta-feira, né, a reação do mercado, muito justo, né, muito justo na minha opinião, porque Bradesco já era esperado. Bradesco Santander, já era esperado resultados ruins, né, ou seja, um ROI abaixo do custo de capital, 11%, muita gente entendendo assim, será que esse resultado foi o turn point, a virada de chave? Será que daqui para frente o pior já passou? Muita gente começou a ler esse resultado, né, como essa expectativa. É claro que o próprio Lazar já tem comentado, né, os diretores do banco já têm falado, olha, daqui para frente a gente quer melhorar a safra da carteira, né, a gente quer melhorar os spreads, quer reduzir a inadimplência, mas a gente sabe que é um banco gigante, né, ou seja, isso não vai ser feito no curtíssimo prazo. Mas para quem tem uma visão mais de longo prazo e quer olhar a expectativa de crescimento, né, de rentabilidade, pode ser sim uma opção mais arrojada, já que o posicionamento do Bradesco é mais no varejo, né? O Itaú, o próprio Itaú, assim como o Banco do Brasil, tem um retorno sobre capital, retorno sobre o equity, né? Muito maior, né, o ROI, do que o próprio de Santander e Bradesco, isso até historicamente, né, a gente tem visto, negociado com prêmio. Então, nos momentos de volatilidade, o mercado tende a colocar um peso maior positivamente em Banco do Brasil e Itaú. Isso a gente pode ver, se a gente pegar o gráfico, Gabriel, colocar aí de Itaú e Banco do Brasil, você vai ver a diferença entre Santander e Bradesco, né? Isso é muito óbvio. Claro que algumas linhas do resultado, como o Bradesco, né, ou seja, que se beneficiou não só com o Banco do Brasil Seguridade, BBSE, mas também o próprio Bradesco. Nós vimos a linha de seguros também crescentes, né, a parte de cartões no Bradesco também. E eles estão um pouco mais otimistas agora, não só na questão de crédito, mas na questão do investment bank, já com juros caindo, né, ou seja, ajudando o follow-on, o IPO talvez no ano que vem, no primeiro semestre, vamos ver. Então essa leitura toda, o que eu vejo no resultado dos bancos, eu espero o resultado de Itaú, um resultado robusto, né, um resultado que não deve ficar abaixo da estimativa do mercado, talvez ali ou em linha do consenso ou ligeiramente acima do consenso. É isso que o mercado tende a colocar preço no próprio Itaú. E também o que fica em dúvida, Gabriel, na minha opinião, são os outros bancos, né? Ou seja, quando a gente fala, não o BTG específico, mas nós vimos aí o resultado de Banco Pan, né, sofrendo com inadimplência. O mercado também se questiona em relação ao próprio Nubank, que é o próprio Nubank tem uma base de clientes muito grande, mas de baixa renda, que sofre muito com inadimplência. Agora com essa virada de chave talvez pode se beneficiar com Desenrola, enfim, e outras iniciativas, assim como o Banco Inter, né? Então, ou seja, quando eu falo se questionar, não só o momento que pode ser o pior já passou, mas também com essa queda de juros. Será que essa safra de crédito deve melhorar? Será que realmente a rentabilidade do banco deve acelerar daqui para frente, né, dadas essas conjunturas de fatores, não só micro da própria companhia, do seu posicionamento, mas também no macro? Então, acho que seriam essas perguntas interessantes. Acho que Inter começa a ficar um pouco de holofote agora no curto prazo, né, e outros bancos também.
mas o mercado está prezando, quando a gente fala em relação ao Ibovespa, o mercado preza mais por qualidade, e quando fala qualidade, rentabilidade, Gabriel. Maravilha, já que você pediu para a gente dar uma olhada no gráfico, gostaria de pedir para o Garuf nos trazer aí uma visão um pouco mais técnica sobre esses ativos, o setor bancário como um todo. A gente tem ali, parece que a gente divide no meio, né, Alexander? Tem os bancos que estão muito bem no ano e tem os bancos que estão uma catástrofe no ano de 2023. Gostaria de trazer primeiro aí essa questão do Itaú, para ver como é que o ativo está se movimentando até este momento, como ele pode se movimentar a partir dos seus resultados operacionais. Claro, a gente não consegue prever resultado, a gente não sabe como é que o resultado vai impactar o investidor e como ele vai tomar a decisão a partir disso. No entanto, trazendo aí uma visão um pouco mais de longo prazo para a Itaú. Como está a sua perspectiva, a sua visão para os bancos, Garufi? Olha só, Itaú, começando com Itaú, Itaú marca um movimento, a gente já comentou sobre isso, um movimento desde a pandemia muito claro de se observar do que é baixo e do que é alto. É esse canalzinho aqui que Itaú vem fazendo em regiões mais altas e aqui regiões de suporte. Aonde Itaú está agora? No meio do caminho. A gente ainda tem projeções acima, que a gente marcou aqui ao vivo em outra transmissão, e eu acredito que apesar da semana passada ter sido uma semana de baixa, 2,2 de baixa, etc., ele ainda está um cenário melhor que o próprio Ibov, tá retornando à média, fazendo as suas correções. Acredito ainda ser saudável a correção que está fazendo, não me assusta. Itaú tem um cenário ainda, apesar de muitas semanas, né, desde o dia que a gente teve uma máxima que foi marcada ali no dia 7 de julho, que foi a máxima do ano para Itaú. Desde então, bastante lateral, aqui entre 27 e 28, entre 27 e 29. Ainda acho positivo para quem quer, para quem aposta em preços acima da máxima que marcou aqui nos R$30, aguardar uma sequência de 2 ou 3 dias de alta que começa a construir um cenário interessante para ir buscar as projeções que a gente fez, que a gente está monitorando aqui na faixa de 31,50, chegando até a 35, a depender da força que Itaú pode fazer, Gabriel. Maravilha, olhando para os outros bancos. O Alex tinha pedido uma comparação. Qual que é a comparação que você tinha mencionado, Alex? Era Bradesco e Banco do Brasil, é isso? É o long and short eterno, né? Itaú contra Bradesco, ou Banco do Brasil contra Bradesco, tudo contra Bradesco. O pessoal fica bravo comigo, o pessoal que investe em Bradesco. Não, mas não tem nem como ficar bravo, o Alex. Eu olho pro mapa aqui. Historicamente, pessoal. 6% de queda e o resultado não foi bom. Então... Só olhar historicamente, nos últimos anos. O Garuf sabe olhar gráfico melhor do que eu. Então vamos ver se ele concorda comigo ou não. Eu não ia a banco desde 2019, fui na semana passada justamente no Bradesco, que só indo na agência para resolver o que precisava. Eu falei para eles que eles são muito atrasados e o gráfico mostra esse muito atrasado, especialmente tecnologia e atendimento a cliente empresarial, etc. Eu acho que isso acaba deixando o Bradesco um pouco para trás comparado com outros bancos, especialmente o Itaú, grande concorrente, né? E o gráfico mostra isso. A gente tinha uma projeção, que é uma projeção inicial, que estava no 17,30, que foi atingida perfeitamente no dia 19 de junho. A semana passada, foi uma semana feia, que volta para a média com muita força. Esse tipo de retorno com força, como marcou a semana passada, chama mais queda. Então, especialmente olhando a sexta-feira, que perdeu o caminho de casa, se essa semana Bradesco não buscar fechar esse gap, ou seja, esse buraco entre a quinta e a sexta-feira, isso aqui abre projeções mais para baixo, e a gente está falando de 14,80, a gente está falando de preços abaixo aqui dos 14,80, 14,70. Então, Bradesco não está... Esse tipo de projeção aqui, Gabriel, ele é uma projeção inicial de tendência. Geralmente, quando um papel atinge uma projeção dessa e retorna, e marca e reverte o movimento, isso é sinal de que a alta, na verdade, foi uma correção e não o início de uma tendência. Então a gente tem que tomar cuidado, o Bradesco não tem absolutamente nenhuma possibilidade agora de alguém fazer uma compra com uma tranquilidade, com um stop, ou seja, um risco ajustado, etc. Eu não olharia para Bradesco, para o lado comprador, de jeito nenhum. Agora, eu vou aproveitar que o Alex falou de Banco do Brasil e já coloco aqui um Banco do Brasil para a gente dar uma olhadinha aqui, olha. Deixa eu colocar aqui para nós. Banco do Brasil,
tem uma situação diferente. A gente tinha, inclusive no gráfico semanal, feito algumas projeções, e ele atingiu as projeções, tanto uma projeção inicial de um movimento que veio ali ao longo de 2022, quanto uma última correção que teve em março. Os dois alvos foram atingidos. Então, o que acontece agora? Essa correção de Banco do Brasil é, inclusive, até mais agradável do que de Itaú. Então, tanto o Banco do Brasil quanto o Itaú estão bem em termos de possibilidades compradoras, e Banco Bradesco é justamente ao contrário. Então, vou aí com o nosso amigo Alex André no long and short aí, porque não tenho o que dizer, tá? Nem parecem o mesmo setor, nem parecem concorrentes. Impressionante. Maravilha, a gente olha realmente para dois gráficos totalmente distintos. Uma dúvida, Marco Prado, agora trazendo para a conversa. Minha infância inteira eu escutei que juros altos é dinheiro para banco. Por que os bancos não estão catando esse dinheiro? O que está acontecendo que o juro está alto e os bancos não estão conseguindo apresentar bons resultados? Aí eu puxo para essa conversa Santander, Bradesco e outros bancos menores, como o Alex aí acabou de mencionar. Por que o juro alto não está tendo tão efeito aí no resultado dessas companhias? Deixa eu fazer um adendo aí. Se o Garufo está reclamando na agência que ele vai no Bradesco Prime, é mal atendido, você imagina eu que vou na agência pé de boi, hein? Você imagina eu que devo sofrer. O banco é o seguinte, o Gabriel, o banco vive de crédito, né? Então é muito mais fácil o banco dar o crédito que tomar o dinheiro, né? Dinheiro, a concorrência é muito grande. Então eu vou chegar para você, ou para o Alex André, ou para o Garoffi, me dá o dinheiro aí para eu guardar no meu banco. É diferente eu chegar, não, pessoal, você quer dinheiro para crédito? Então, dar crédito é muito mais fácil que tomar dinheiro. Então, acho que isso explica muita coisa. Então, quando a gente está com juros mais altos, você para tomar o crédito, ou para você dar o crédito na inadimplência que a gente tem hoje, é muito mais difícil. Então, essa receita dos bancos diminui bastante, que é a principal receita hoje de quem vai dar crédito no mercado, trabalhar com dinheiro, né? Ou seja, vamos colocar num português assim, talvez um pouco para as pessoas entenderem, né? Não é uma agiota, mas é como se funciona uma agiotagem, né? Você dá o dinheiro para as pessoas e cobra os juros em relação a isso. É claro que toda uma certificação do Banco Central Brasileiro, CVM, não é coisa por baixo dos panos que a gente sabe que não é, mas eu citei como exemplo para as pessoas imaginarem isso. Então, os bancos têm dificuldade de emprestar um pouco mais de crédito com juros mais altos, mas com a queda de juros agora, as small caps, como a gente falou, por exemplo, são as empresas que se beneficiam, né? Então, um grande tomador de crédito começa a movimentar esses bancos. E é claro, né? E aí os bancos ficam naquela competição entre quem vai ter o melhor cliente e o melhor pagador. Aquele famoso score, né, que a gente fala lá do melhor pagador. Então, hoje um bom pagador, ele vai ter uma facilidade, e ele tem facilidade de crédito em todos os bancos. Maravilha, agora os mercados futuros, viu, Marco? Totalmente de lado, a gente tem estabilidade tanto para o Infut, os índices futuros aqui do Ibovespa, 119.010% de queda, e o dólar futuro também é estabilidade, nós temos aí já negociando os contratos de dólar futuro 0,19% de queda, de alta neste momento, R$ 4,90. Então, praticamente o mercado estabilizado, esperando, não está nem para o lado da Europa e Ásia, que estavam caindo, nem para o lado dos Estados Unidos, que estão subindo um pouco mais, a gente está exatamente aí na estabilidade. Gostaria de puxar um assunto com o Alex. Nós temos outro grande evento nesta semana, que é possivelmente a privatização da Copel. Nós teremos aí uma oferta de ações pela companhia, o preço vai ser determinado nesta terça-feira, pode movimentar 5 bilhões de reais, mas é um processo de privatização meio estranho, a gente está conversando sobre ele faz tempo. Quando foi anunciado, teoricamente, deveria fazer um pouco de preço no mercado, a ação também não deu muita bola, ficou de lado, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho logo em seguida, então há muitas ressalvas sobre essa privatização. Está sendo feita basicamente nos modelos da Eletrobras e também, claro, talvez da Sabesp, a gente não sabe bem dizer, porque não ficou muito claro qual que será o processo de desinvestimento do governo na Sabesp. Como você está enxergando esses últimos processos de privatização, pelo menos olhando para a Copel? Copel é do setor de energia, naturalmente um pouco mais estável no Ibovespa, mas você acha que ela está um pouco quieta frente a esse grande evento que é a privatização da companhia? Gabriel, o mercado já tem precificado isso, né? Se a gente colocar depois a gente pede para o Garuffi dar uma olhada, mas o mercado já vinha precificando e não digo que está no valor justo, né? Mas se a gente olhar pela perspectiva do seu site, tem colocado que o upside é bem limitado, dados os eventos que são, enfim, que serão representados, que são divulgados para o mercado, como você comentou aí nessa terça-feira. É claro que
esses moldes das privatizações poderia ter se intrigado, ou seja, ter uma possibilidade maior de upside no papel? Sim, mas é o que foi feito, é o que tinha que ser feito, é o que deu para fazer, então o mercado vem colocando isso no preço. Como você comentou muito bem, né, Gabriel? Um papel de beta baixo, né, um papel de uma baixa volatilidade, muito previsível, então isso também justifica a representatividade do mercado em colocar aí uma precificação muito próxima, não só do valor justo, mas também desses fatos que, enfim, são públicos, enfim, o mercado tem conhecimento, então o mercado tenta colocar isso no preço o máximo possível, fechar esse trigger aí, assim como está acontecendo com o EDP, que é diferente. O EDP é uma OPA, mas o mercado também vem colocando muito próximo aí desse valor justo em relação a esses eventos, né? Maravilha, Garuf. Se puder dar uma olhada também no ativo de Copel, eu gostaria de ter um pouco de noção sobre o que está acontecendo com a companhia. Sim, ela se apreciou nos últimos meses, ela ganhou um pouco de valor, mas é sempre muito de forma paulatina, bem paulatina mesmo, aí, bem estável a companhia, sem muitos movimentos positivos ou negativos. Qual que é a sua observação sobre esse ativo? Marcou nova máxima em junho, né? A máxima que tinha marcado antes em novembro. A gente, inclusive, fez projeções também para a Copel em 8,21 e talvez um alvo em 8,95. É importante ver a característica que Copel tem, justamente ela marca preços, mas ela, desde a pandemia, ela veio devagar vindo testar a máxima anterior aqui, que estava marcada em 6,13, e ela vai a passos de canal, ou seja, ela faz movimentos de alta, desce com uma certa força, mas se mantém em preços ainda acima, então tem que tomar cuidado para quem é investidor, quem nunca comprou ações. Não sei se Copel, o Alex, vai ter o mesmo benefício de Eletrobras, eu não estou sabendo, tá? Mas sempre que tem esse tipo de benefício, de fundo de garantia, de sei lá o que, eu já falo para não fazer já de cara, tá? Então eu já não faria já de cara, porque você pode fazer coisas melhores com o dinheiro. Faça com o papel o que você faria em qualquer ação, né? Se você não sabe avaliar uma ação, vai buscar alguém que te ajude a fazer a avaliação, mas cuidado com isso é uma oportunidade de usar algum dinheiro que está num lugar para o outro. Copel tem a característica dela, tá numa tendência de alta, mas vai devagar e sempre, então avalie antes de tomar qualquer decisão. Com seu dinheiro, não importa de onde ele vem. Tem muita gente aí que pensa que fundo de garantia, por exemplo, não é seu. O dinheiro é seu. Ele só está lá guardado em outro lugar. Então, pensa bem no que você faz com o seu dinheiro, independente de onde ele esteja guardado. Maravilha! Eu sempre faço um alerta aqui para quem nos assiste, cuidado com as grandes oportunidades, essa grande cartada que você vai dar na Bolsa de Valores. Fala, não, vou comprar a Eletrobras que vai privatizar, vai disparar. Vou comprar a Sabesp que vai privatizar, vai disparar. Cuidado com a Copel, cuidado com outras empresas. Não é só você que tem essas informações, se o mercado está olhando para alguma coisa com um pouco mais de pé atrás, fique um pouco mais atento, tanto para a Copel, quanto para a Sabesp, quanto para a Eletrobras. A gente não viu um desempenho brutal dessas empresas conforme as notícias foram sendo divulgadas. Alex André, muito obrigado pela participação de hoje. Este é o meu primeiro pre-market aqui na programação da BMC News. Agradeço imensamente por terem me recebido de braços abertos. Como sempre, Gabriel, você é espetacular aqui agora no nosso pre-market. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado, Garuf, todo mundo que nos assiste. Voltaremos amanhã aqui no nosso pre-market. Obrigado. Maravilha. Marco, tá dando uma olhada no mercado, gostaria de projeções, qual a sua mensagem final a quem nos assiste, a quais fatores ficar atento a partir de agora? Segunda, sendo segunda, né? Um dia geralmente mais tranquilo, né? Mas não menos volátil, mais tranquilo. Exato. O índice, ele tá difícil de romper, o índice futuro, né? Tá difícil de trabalhar acima de 120 mil pontos, um pouco mais pesado, embora tenha aberto ali, abriu acima de 120 mil, mas caiu ali. E o dólar firme, viu? O dólar firme, acima dos 4,90, o dólar futuro. Então, tudo indica aqui que a gente está tendo uma bolsa um pouco mais pesada hoje e o dólar um pouco mais firme. O papel que eu vou olhar hoje, eu acho que vale a pena você ficar acompanhando o Itaú, do setor financeiro, por causa do seu balanço à tarde, e a Petrobras hoje deve ser um papel aí também a ser acompanhado de perto daqui a pouco, quando abrir o índice às 10 horas. E parabenizar você, Gabriel, surpreendente aí, não imaginava nada diferente, muito bem na condução do pré-market aí, muito bem, muita informação de qualidade, tá de parabéns aí, vai ser um prazer esses dias que teremos pela frente. Agradecido, o prazer será todo meu. A BMC News prezando sempre a qualidade da informação e contando, claro, com a participação de grandes nomes do mercado. Marco, muito obrigado pela participação. Até o pre-market de amanhã. Bom pregão. Valeu. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau.
Garufi, muito obrigado novamente pela participação, agradeço imensamente aí pelas mensagens, pelo compartilhamento aí do seu conhecimento, agradeço imensamente, claro, também por me receber de braços abertos aqui no Pre-Market. Gabriel, bem-vindo e vamos que vamos, estamos juntos, vamos lá acompanhar esse mercado e sempre com cautela, sempre com risco bem medido. Bolsa não é grande tacada, é uma série de decisões feitas com a cabeça fria que traz o resultado, então estamos juntos, obrigado pelo convite, até semana que vem. Maravilha, muito obrigado e eu gostaria de agradecer a você que está assistindo este programa no comecinho do dia, captando as principais informações do mercado financeiro para começar a Bolsa de forma bem informada. A partir de agora você acompanha o nosso BMC News, depois do nosso intervalo. Felipe Nascimento, também a Paula Moraes, eu faço a abertura do mercado daqui a pouco também, trazendo, claro, as principais notícias que movimentam a economia, política e, claro, nosso mercado financeiro. Um abraço a todos, agradeço por terem me recebido aqui no Pre-Market. Vamos passar algumas semanas juntos e, claro, sempre trazendo muita informação que gera valor. Até a próxima, tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial.